Então, no princípio, como que vai ser? Eu vou considerar, né, o sistema isolado de forças que a gente acabou de falar. E o que significa dizer, né, o sistema isolado de forças? Eu vou estar desprezando forças externas, né, não vão influenciar no meu sistema, ou a resultante dessas forças, como a gente viu no exemplo, é igual a zero. Então, nessas condições, né, de sistema isolado, eu vou olhar para o teorema do impulso. O teorema do impulso, para quem não lembra da aula passada, ele é dito o seguinte: o impulso, que é o I maiúsculo, ele é igual à variação da quantidade de movimento, né? E variação de quantidade de movimento e variação de qualquer coisa no geral é sempre um final menos o inicial. Então, o que significa isso? Significa que toda vez que você aplica o impulso sobre um corpo, você vai variar a quantidade de movimento daquele corpo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só abrir esse meu teorema um pouquinho mais. Então, o que eu estou fazendo? No lugar do I, o I, né, além de do impulso ele ser igual à variação da quantidade de movimento, o impulso ele também é o produto entre a força resultante vezes um ΔT, né, que é o tempo que eu estou aplicando essa força sobre o corpo. Então é tipo assim, eu aplico uma força sobre o corpo durante um intervalo de tempo. Então o produto dessa força vezes o intervalo de tempo é igual a esse impulso. Só que o impulso, né, essa força é a força resultante. E o impulso não tem como um sistema isolado se impulsionar. É tipo, não tem como eu pegar um barco, botar uma vela, ligar o ventilador dentro de um barco e botar esse ventilador para soprar a vela do barco. Então isso não vai acontecer, o barco não vai começar a andar sozinho. Eu não posso pegar um carro, amarrar um imã, pegar uma vara, né, um braço, botar em cima do carro e botar um super imã gigante na frente do carro para puxar o carro para frente. Isso não vai acontecer. Né? O carro ele só vai ser impulsionado para frente quando algum agente externo fizer uma força sobre ele. Então, essa força resultante do impulso, ela sempre vem de um agente externo, né? Ela não vem de um agente interno. Então, como eu estou num sistema isolado de forças externas, esse FR, né, da expressão do impulso é a resultante que eu estou falando para vocês das forças externas. Então, esse FR ele é nulo. Então, FR é igual a zero. E zero vezes qualquer coisa dá zero. Portanto, esse lado daqui, esse produto força resultante com o tempo, é igual a zero. Beleza? Organizando isso aqui, eu vou pegar a minha quantidade de movimento inicial, vou passar para o outro lado da igualdade e eu vou concluir que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. O que significa isso? Significa que a quantidade de movimento que eu tinha numa situação inicial do meu sistema, ela vai continuar a mesma numa outra situação final do meu sistema. Por exemplo, eu posso considerar um sistema duas bolas de boliche. Boliche não, perdão. Duas bolas de sinuca. Então, uma bola está parada e a outra está andando, por exemplo. Então, a quantidade de movimento do meu sistema é a quantidade de movimento dessa bola andando mais a quantidade de movimento da bola que está parada. Aí vamos supor que a bola que está andando bateu na outra que está parada de qualquer jeito. As duas saíram andando. Qual vai ser a minha quantidade de movimento final? Vai ser a quantidade de movimento dessas duas bolas andando. Porém, essa quantidade de movimento dessas duas bolas vai ter que ser igual ao que eu tinha no começo. Parece confuso, tá? Não é muito confuso. Na verdade é bem simples, né? Esse exemplo que eu estou dando para vocês é bem simples, porém esse princípio, né, que eu posso definir assim, né, nesse quadrinho aí, né, a quantidade de movimento de um sistema de corpos isolado de forças externas é constante. Esse princípio ele é muito poderoso, ele é muito rico, ele é muito importante e a gente usa muito esse princípio. Dá para usar esse princípio em balística, estudo de balística, para a gente estudar, avaliar e entender qual é a velocidade que uma bala sai de um revólver, por exemplo. A gente consegue ver esse tipo de coisa. A gente pode usar esse princípio em lançamento de foguete. A gente pode usar na sinuca, como eu dei para vocês como exemplo agora. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente tem. Tipo, colisões de carros. A gente pode usar. Quem é que se interessar e achar interessante a carreira de legista,
coisas ligado à polícia, investigação, com o princípio de conservação da quantidade de movimento, a gente pode estudar até uma colisão de trânsito, por exemplo. Vamos supor que a gente chegou numa situação lá num evento que teve uma batida entre dois carros num cruzamento. Aí um motorista fala que o outro atravessou o farol vermelho. Aí o outro diz que não, quem atravessou o farol vermelho foi o outro motorista. E ninguém sabe quem cruzou o sinal. Então, se a gente usar esse princípio da conservação, olhando lá o que está o local da colisão, dá pra gente descobrir quem é que tá mentindo. Então, tipo assim, tem várias aplicações que esse princípio pode atuar. Esses aqui são só alguns exemplos. Dito isso, eu vou passar para um exemplo para vocês verem como que isso aqui é aplicado, tá? Eu estou trazendo só um exemplo para vocês terem uma ideia, tá? Não vou fazer muitos exemplos porque senão vai ficar muito extenso, mas também porque não precisa, né? O que vai mudar de um exemplo para o outro é o tipo de pergunta, é o tipo de situação e informações que o problema pode dar para vocês. Então, o que dificultaria um problema desse tipo seria a pergunta ou as informações. Quanto menos informações o problema der, mais complicado fica de ser resolvido o problema. Então, no geral, são todos bem parecidos na resolução. E também quando a gente começa a acrescentar outras dimensões, né? Eu estou trazendo para vocês um exemplo unidimensional. Esse exemplo aqui, ele atua em uma única dimensão. Eu posso trazer situações em bidimensionais. Por exemplo, na sinuca. Na sinuca eu posso pensar em bidimensional. Uma bola batendo meio torta na outra, uma vai para cima, outra vai para baixo na mesa. Então, uma vai para o lado, outra vai para o outro. Isso pode acontecer também. Aí o problema fica um pouco mais complicado, porque a matemática dele fica mais elaborada. Porém, o princípio da quantidade de movimento ele continua simples. Da mesma forma que a gente vai ver nesse exemplo aqui. Mas enfim, sem devaneios, vou falar para vocês como é que resolve isso aqui. Então, eu vou ler essa questão. Essa questão ela já é uma questão meio conhecida, já caiu em concursos vestibulares. Não lembro quais, mas eu sei que ela já caiu em mais de um. Mas é o seguinte, eu tenho um peixe de 8,5, 8,6 kg e ele está nadando para a direita com uma velocidade de 1 metro por segundo. Esse peixe ele engole um outro peixe menor de 0,4 kg que nada na mesma direção, porém no sentido oposto, com uma velocidade de 3,5 metros por segundo. Como está indicado nessa figura. Então o peixe é um grandão lá, está de boca aberta, e o outro sorridente, mal sabe ele que vai ser engolido. Eu quero que vocês determinem a velocidade do peixe maior após engolir o peixe menor. Que diabo é isso? Então, não sei se faz sentido para vocês. Se vocês estão andando numa direção e alguma coisa bate em vocês, né, na direção oposta, normalmente a nossa velocidade diminui um pouco, dependendo do que está batendo na gente. Mas aqui, vamos ver como é que faz, como é que resolve isso aqui. Primeiro vou destacar as informações aqui, né? MP maiúsculo e VP maiúsculo seriam a massa do peixe maior e a velocidade do peixe maior, do peixão. Por isso que é maiúsculo. Do peixe menor estou colocando Pzinho, tá? P minúsculo. Então P minúsculo, 0,4 kg, velocidade do peixinho, 3,5 metros por segundo. Outra coisa que eu preciso destacar é o seguinte. Eu estou trabalhando com grandeza vetorial, né, que é a quantidade de movimento e a velocidade. É importante que a gente defina um eixo de referência, porque dependendo do sentido da velocidade, a minha resposta vai mudar. Então, o sentido da velocidade, a direção da velocidade, afeta a resposta do meu problema. Então, eu vou considerar o seguinte: eu vou considerar o mesmo sentido que o peixão está indo, né? O peixão está indo da esquerda para a direita, então eu vou colocar minha referência da esquerda para a direita. O que significa isso? Todos os meus vetores que estiverem apontando da esquerda para a direita, na minha conta, eles vão levar o sinal positivo, né? E os demais, né, que estiverem apontando no sentido contrário, vão levar o sinal negativo. Então, vamos embora. Isso aqui que eu escrevi para vocês é o meu ponto de partida para começar a resolver o problema, né? Com exceção dos dados que eu gosto de destacar, que ajuda a minha organização.
que eu acho que talvez possa ajudar vocês na hora de resolver problemas, organizar as informações. Então, seguindo adiante, eu vou aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. O que o princípio diz? Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Quem é a quantidade de movimento inicial? A quantidade de movimento inicial é a quantidade de movimento de todos os agentes do meu sistema. O meu sistema aqui é peixe grande e peixe pequeno. Então, a quantidade de movimento desses dois peixes juntas, né, quando eu somar essas duas quantidades de movimento, eu vou ter o que eu chamo de quantidade de movimento final. Quantidade de movimento inicial. E a quantidade de movimento final, ela vai ter que permanecer essa minha quantidade de movimento inicial. Mas enfim, que vai ser do peixão com um peixinho na barriga dele já. Então vamos embora, olha só. Eu abri aqui, ficou um pouco grande? Ficou um pouco grande. Assusta? Pode assustar. Deveria assustar? Não deveria assustar porque isso aqui é super tranquilo. O que eu falei para vocês? Quantidade de movimento inicial é o quê? Quantidade do movimento do peixe maior mais a quantidade de movimento do peixe menor. Ok? Então, uma mais o outro. A quantidade de movimento final, que a gente tem que tomar um cuidadozinho maior. Por quê? No final, na minha situação final, o que acontece? O peixe grande comeu o peixe menor. Então, o peixe menor está na barriga do peixe maior. Então, isso significa o quê? Que a massa do peixe maior, ela aumentou. Por quê? Porque ele comeu um peixe. É igual vocês aí. Vocês estão em casa aí, quarentena. Estão lá de boa, acordaram, bateram aquele pratão do almoço, né? Aí o peso de vocês aumentou, né? Porque, bateu um pratão do almoço, botou aquele pratão humilde de 1 kg, 1 kg de comida para dentro da barriga, né? Então vocês ficaram 1 kg mais pesados, né? Então, isso faz sentido. Não sei se faz sentido para vocês, mas faz sentido para mim, né? Quando eu como alguma coisa, meu peso aumenta no momento que eu tô comendo aquela coisa, que eu tô jogando para dentro do meu corpo aquele negócio. Então, o que acontece? Quantidade de movimento final, ela vai ser a massa dos dois peixes somados vezes a velocidade. Lembrando que quantidade de movimento é sempre massa vezes velocidade. Então, no final, a massa vai ser a massa dos dois peixes somada vezes a velocidade, né? Já que o peixinho está dentro do peixão, ele vai estar andando na mesma velocidade do peixão. Ele foi comido, coitado. Vamos seguir adiante. Vou substituir agora os valores, tá? No lugar da massa do peixe grande, eu vou colocar a massa dele, 8,6 kg, 8,6. A velocidade dele é 1 metro por segundo, então 1 metro por segundo. Mais massa do peixe pequeno, a massa do peixe pequeno é 0,4 kg, então 0,4 kg. Velocidade do peixe pequeno no texto é 3,5 metros por segundo, porém eu sei que o peixe pequeno ele está indo da direita para a esquerda, ele está indo no sentido oposto da minha referência. Lembra que eu adotei a referência no sentido que o peixe maior está andando, da esquerda para a direita. Então, a velocidade do peixe pequeno está apontando para o sentido negativo da minha referência. Posso até voltar aqui para vocês verem, tá? A minha referência está para lá. O meu peixe pequeno, ele está andando para o outro lado. O peixe pequeno está andando para cá. Deixa eu rabiscar ali na imagem para vocês verem. Meu peixe pequeno, ele está andando para cá. A seta está meio torta, mas o peixe pequeno está indo para lá. Melhorar essa seta. Pum. E esse é o peixe pequeno. A velocidade dele está para lá. No sentido oposto da minha referência. Portanto, vai levar aquele sinal de negativo ali. Tranquilo? E do outro lado da igualdade, a massa do peixe maior mais a massa do peixe menor. 8,6 mais 0,4 vezes o V, que é a velocidade que eu quero descobrir, né? A velocidade final que o peixão vai ter depois de engolir o peixe pequeno. Agora, o que resta? O meu princípio de conservação da quantidade de movimento acabou aqui nessa linha aqui, ó. Acabou nessa linha que eu tô parando aqui, eu parei aqui. Então aqui, né? Perdão, o meu princípio acabou na linha de cima. Aqui embaixo acabou o raciocínio físico, né? Porque eu substituí todos os valores e considerei a referência que eu adotei e tudo mais. Daqui pra frente é só fazer conta, tá? Aí aqui, acho que não tem muito mistério pra maioria de vocês aí, eu espero, porque isso aqui seria a matemática básica. Então vamos embora. 8,6 vezes 1 é 1. Perdão, vezes 1 é 8,6. 3,5 vezes 0,4 é 1,4. Com um sinal de menos fica menos. Então, isso aqui dá 8,6. 0,4 vezes menos 3,5 dá menos 1,4.
Lá do outro lado, 8,6 mais 0,4 dá 9. 9 vezes V é 9V. 8,6 menos 1,4 dá, dá 7,2. Do outro lado eu permaneço lá com o meu 9V. Agora eu quero descobrir a velocidade, eu não quero descobrir 9 vezes essa velocidade. Então o que eu vou fazer? O 9 que está multiplicando, vou passar para o outro lado com a operação inversa e eu vou ter o seguinte: a velocidade é 7,2 dividido por 9. 7,2 dividido por 9 é 0,8. Portanto, eu concluo que a velocidade que o peixão vai ter imediatamente após ele engolir o peixe menor é 0,8 metros por segundo. Tranquilo? Isso de imediatamente após é um detalhe que o problema coloca para dizer que é tipo assim, ó, o peixe comeu e no que ele comeu a velocidade dele caiu para esse tanto. Porque a partir disso aí o peixe pode seguir qualquer caminho, pode subir para cima, pode subir para baixo, pode parar, pode sair correndo, pode fazer o diabo a quatro. Então, mas no momento que ele engoliu, no instante que ele engoliu, essa passou a ser a velocidade dele. Tranquilidade? É isso, essa é a forma que eu trabalho com o exercício de conservação da quantidade de movimento. A gente fez só um exemplo aqui. Se vocês fizerem outro exemplo, um outro exercício, vocês vão seguir por um caminho semelhante a esse. Esse aqui tem um caso específico, que é o caso do peixe maior comer o peixe menor, né? Então, eu estou somando as massas. Pode ser que outros exercícios não tenham essa questão de um corpo se juntar com o outro. E realmente vão ter exercícios que não vai ter isso, tá? Os corpos não vão sair juntos na minha situação final. Isso a gente vai ver em outros exercícios. Mas no geral, todos eles a gente resolve dessa maneira. Tranquilo? Isso aqui, essa questão de somar as massas, é um detalhe desse problema. E esse detalhe pode não estar presente em outros exercícios. Mas quando a gente fizer outros exercícios, a gente vai ver como isso se comporta. Tranquilo? Tranquilidade? Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo isso, tá? Aqui eu vou encerrar essa aula de hoje para não ficar muito extensa. E na semana que vem a gente finaliza esse assunto da quantidade de movimento, tá? Quando a gente falar das colisões. Então, nesses exercícios de colisões, quando a gente estudar as colisões, vocês vão presenciar, né, outros exercícios que não necessariamente vai ter essa questão da soma de massas que eu fiz para esse exemplo que eu passei para vocês. Mas aí fica para a próxima aula. Um abraço para todo mundo aí e vamos que vamos.